A minha Bíblia, ela está aqui no livro de Jonas, no capítulo 3, e aonde eu vou ler é do versículo 5 em diante, e diz assim: Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Muito bem, essa passagem aqui de Jonas, aqui fala sobre o resultado que a pregação de Jonas provocou no povo de Nínive. Mas antes disso, é melhor a gente lembrar que Jonas, ele havia recebido uma missão de Deus para ir justamente pregar nessa cidade, porque os pecados dela eram tão abomináveis que no prazo de 40 dias, essa cidade com seus habitantes, com tudo que ela tinha, seria destruída. Então essa era a pregação que Jonas, Deus tinha incumbido Jonas de fazer. Mas Jonas, ao invés de obedecer a Deus, Jonas, ele foi para outra direção. Ele pegou um barco para outro lado. E por isso veio uma grande tempestade, que só se acalmou quando os marinheiros jogaram Jonas no mar. Deus enviou um peixe, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe, e quando Jonas orou, Deus fez esse peixe soltar Jonas aí na praia dessa cidade de Nínive. E aí Deus falou segunda vez que ele deveria ir lá pregar a palavra. E a Bíblia diz que Jonas, é claro, na segunda vez ele obedeceu. E ele demorou 3 dias para percorrer a cidade, proclamando que no prazo de 40 dias, por causa dos pecados do povo, por causa dos pecados do rei, por causa da violência, por causa das abominações que eles estavam praticando aos olhos de Deus, aquela cidade seria destruída. Mas a Bíblia diz que quando o povo ele ouviu a pregação de Jonas, o povo creu em Deus, desde o mais pobre até o mais rico. E a notícia da pregação de Jonas chegou até o rei de Nínive. Lá no versículo 6, diz assim: Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então a pregação de Jonas, a palavra, chegou até o rei de Nínive. E não chegou com Jonas falando com ele pessoalmente, mas as notícias chegaram até os reis, até ao ouvido do rei de Nínive. E essa palavra mexeu tanto com ele que fez ele se levantar do trono, fez ele tirar as vestes reais e fez ele se cobrir de pano de saco e se ajoelhar na cinza e orar a Deus. Então, o que nós vemos aqui é a importância de nós falarmos a verdade, a importância de nós
advertirmos as pessoas. Aqui no caso, todo o povo de Nínive se comoveu com a mensagem de Jonas, se arrependeu, orou, pediu perdão, e a destruição não veio. Porque lá no versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então, veja que estava decretada a destruição para o povo de Nínive. Já estava decretada. Mas quando Jonas pregou a palavra de Deus, então aquilo provocou uma reação que o povo se converteu, que o povo abandonou os pecados, a violência. E Deus, vendo a atitude daquele povo, Deus, então, ele não enviou a destruição. Então, veja só, a oração é muito importante. Nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pelos nossos amigos, nós temos que orar pelas pessoas. Mas não é só a oração que traz resultados, mas também quando nós falamos a verdade para as pessoas. É mais fácil nós orarmos para as pessoas do que falar a verdade para elas, porque quando nós oramos em particular, nós oramos distante, sem a pessoa saber que nós estamos orando por ela. Mas quando se trata de falar a verdade, aí já é difícil, porque para falar a verdade nós temos que falar a verdade para as pessoas. E às vezes, na maioria das vezes, a verdade, ela incomoda. A verdade, ela dói. A verdade machuca. Mas é a verdade que salva. É quando você fala a verdade, é que a pessoa tem a chance de tomar uma decisão, de se corrigir ou de continuar fazendo o que ela está fazendo errado. No caso do povo de Nínive, o povo se corrigiu. O próprio rei se corrigiu quando chegou até os ouvidos a palavra de Deus para ele. E a mesma coisa tem que ser feita com a sua família, com os seus amigos. Se você não falar a verdade para eles, se você não pregar a palavra de Deus para eles, se você não advertir eles, eles não vão mudar. A verdade tem que ser falada. Às vezes, a mãe e o pai têm um filho que é desobediente, tem um filho que é preguiçoso, tem um filho que está envolvido com coisas erradas, e o pai e a mãe, eles oram pelo filho, que está absolutamente certo. Mas orar é metade do trabalho. Tem que se chegar e falar com esse filho. Tem que se chegar e falar que ele está errado. A pessoa que está errada, ela tem que ouvir da nossa boca que ela está errada. Ainda mais, se ela for da nossa família, se ela fizer parte da nossa vida. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, você pode ler na sua Bíblia, lá diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Aqui o Espírito Santo, ele fala para nós fazermos o quê? Ele fala, prega a palavra,
insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então veja que Deus aqui, ele manda a gente fazer o quê? Pregar a palavra. Ele manda a gente corrigir a pessoa que está errado, repreender com mansidão a pessoa que está errado, exortar quer dizer chamar a atenção com toda a doutrina. Mas não é isso que nós estamos vendo. Às vezes, vamos voltar ao assunto dos filhos, mas isso serve para tudo, né? Para os irmãos, para os colegas, para os amigos. Às vezes, o filho e a filha está fazendo coisa errada, mas o pai e a mãe apenas faz oração. Ela não prega a palavra para o filho, ela não corrige o filho, ela não repreende o filho, ela não exorta o filho, mas ela quer que Deus mude o filho. Não. A palavra de Deus, ela é comparada como a espada. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, lá fala para nós usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Deus nos deu a espada, que é a palavra. E a verdade, ela tem que ser dita. Não temos que ofender ninguém, não temos que ser mal educado com ninguém. Mas a verdade é essa. Se a pessoa, por exemplo, chega para você e começa a reclamar que a vida dela não vai para frente, que tudo dá errado para ela, o que você tem que fazer com essa pessoa? Você tem que falar, não se preocupa que eu vou orar por você. Não, você pode até orar por ela, mas não é isso que você tem que falar para ela. Você tem que falar para ela, fulano, vamos comigo na igreja? Vamos começar uma onzena da libertação? Vamos lá buscar Jesus? É isso que você tem que falar com a pessoa. Não falar que apenas vai orar por ela, porque ela tem que ouvir a verdade, que ela tem que lutar. Mas e se a pessoa, ela não dá ouvidos a você? E se ela não dá ouvidos? Ela vai continuar com problemas. Ela vai continuar sofrendo. Ela vai continuar na mesma situação. Mas se no outro dia ela voltar e reclamar com você da vida dela, e você falar novamente para ela, olha fulano, mas você reclama, mas eu falo para você ir na igreja buscar Jesus, e você não quer, enquanto você não buscar Jesus, a sua vida não vai mudar. Você vai falar isso novamente para ela. Vai chegar uma hora, ou ela vai na igreja, ela vai ouvir o que você falou para ela, ou ela vai, ou ela não vai mais reclamar para você, porque ela sabe o que você vai falar com ela. É isso que tem feito falta. Veja que no versículo 3 aqui de 2 Timóteo, diz assim, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Veja que aqui na Bíblia diz que vai chegar o tempo. Esse tempo já chegou, que as pessoas não vão querer ouvir a verdade, vão se recusar a ouvir a verdade. E nós vemos muitas pessoas assim. Mas a verdade é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E as pessoas, elas têm que ouvir a verdade. Na nossa igreja, nós trabalhamos muito forte com a oração da libertação, com a oração forte, com a oração para arrancar as bruxarias, as forças do mal, para desmanchar as obras de feitiçaria. Mas nós também pregamos muito forte, nós trabalhamos muito forte com a espada, que é a palavra de Deus. Nós ensinamos a verdade. Eu me lembro uma vez que uma senhora que não era firme na igreja, ela não tinha firmeza, né? Ela veio falar comigo assim, pastor, olha, os meus 2 filhos estão brigando, porque o outro voltou com a esposa e o outro não aceita. Então, eu queria que o senhor orasse para eles parar de brigar. Eu cheguei e falei para ela, olha só, o problema dos seus filhos não é que eles estão brigando. O problema é que eles têm que vir para Jesus. É que eles têm que buscar o Senhor Jesus.
Eles têm que buscar o Senhor Jesus, porque nós vamos orar agora para eles parar de brigar. Deus coloca a mão e eles vão parar de brigar. Mas daqui a 2 semanas eles vão voltar a brigar de novo. Sabe por quê? Porque eles não estão na igreja, eles não ouvem a palavra de Deus, eles não buscam Jesus, eles não se voltam para Deus, então o coração deles está duro. Então a gente ora hoje, amanhã eles vão voltar a brigar novamente. O que a senhora tem que orar é para o Senhor Jesus trazer eles para a igreja, trazer eles para o Senhor Jesus, orar para o coração deles mudar. Eu perguntei para elas assim: esses seus filhos, eles são batizados nas águas? Ah, não, eles não são batizados. Então, eu falei para elas, e nem a salvação eles têm. Se eles morrerem, eles vão para o inferno, porque Jesus disse assim, aquele que crê e for batizado, será salvo. Quer dizer, nem batizado os filhos da senhora são. Então, se eles morrerem, eles irão para o inferno. Então, nós temos que orar para Deus mudar o coração deles, para eles virem para a igreja. Sabe o que aconteceu? Essa senhora nunca mais voltou na igreja. E por que ela não voltou na igreja? Porque eu fui mal educado com ela? Não. Porque eu simplesmente preguei a palavra para ela. Eu preguei a verdade para ela. Eu falei a verdade para ela. Mas, como diz a Bíblia aqui, que vai chegar o tempo que as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Quer dizer, as pessoas não querem a verdade, mas querendo ou não querendo, se eu sou de Deus, se você é uma pessoa de Deus, você tem que falar a verdade, seja para quem for. Para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua colega, para o seu amigo, para o seu namorado, para a sua noiva. A verdade, ela tem que ser falada, porque muitos que ouvem a verdade são transformados. A verdade liberta. Jesus, ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. A Bíblia manda a gente corrigir a pessoa que está errada. A Bíblia manda a gente repreender. Não é xingar, não é gritar, mas é falar. Quando você chega para a pessoa e fala: você está errado. Você está errado. O que você está fazendo? Você está repreendendo a pessoa. E se você fizer isso, o Espírito Santo vai operar no coração dela. Talvez ela não vai gostar, vai falar que você é chato, que você é ruim, mas você vai deixar o Espírito Santo fazer a obra na vida dela. É pregando a palavra. Fala com seus amigos, fala com seus colegas de trabalho, fala com aquela sua amiga que está sempre reclamando para você, fale com os seus filhos, fale com o seu familiar, com o seu marido, com a sua esposa. Fale a verdade. Fale a verdade. E aí Deus vai fazer a obra. Deus, ele vai fazer como ele fez lá com o povo lá de Nínive. Se Jonas não tivesse pregado, aquela cidade de 120 mil habitantes teria sido destruída. Teria sido outra Sodoma e Gomorra. Mas Jonas, pela segunda vez, pregou a verdade e o milagre aconteceu.